Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo a este canal, o meu canal no YouTube, aonde aqui nós temos todo domingo a reflexão da Palavra de Deus. Todo domingo você acompanha aqui, sempre postado à meia-noite, aqui a reflexão da Palavra de Deus do dia, né? Do domingo em especial, né? E hoje, claro, sempre acolhendo você que nos visita pela primeira vez e você também que já nos acompanha há algum tempo. Que Deus sempre possa abençoar a cada um de nós, e em especial hoje, no 17º domingo do tempo comum, aonde a igreja celebra o Dia Mundial dos Avós e dos Idosos. Então você que é vovó, que é vovô, que Deus abençoe e proteja sempre mais, tá? Hoje, também entre os dias 28, ou seja, a partir de amanhã, né? Ao dia 3/8, do dia 28/7 ao 3/8, celebra-se o Jubileu dos Jovens, beleza? Então iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz daquele que é, que era e que vem estejam sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Senhor nos reúne em torno de sua palavra e escuta os clamores que dirigimos a Ele. Por Jesus, nosso Mestre, somos ensinados nesta liturgia a estabelecer a intimidade com o Pai, deixando-no o adentrar a nossa vida e aprofundar em nós a vivência do amor por meio da oração. Celebremos como batizados e discípulos do reino, pedindo a Deus que aumente em nosso coração a disponibilidade para sempre acolher, compreender e cumprir a sua vontade em nosso dia a dia. Então vamos juntos ler a palavra de Deus e logo mais retornando com a reflexão da palavra. Havia tanto tempo, eu não procurava. Amor, meu Deus, senti saudade sua e acabei voltando aqui. Andei por ti um caminho e como as andorinhas eu vim fazer meu ninho em tua casa e repousar. Embora eu me afastasse e andasse desligado, meu coração cansado resolveu voltar. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Bom, meus caros, esta música Alô Meu Deus, do Padre Léo, muito bonita, e ela nos convida a hoje neste espírito de oração, neste espírito de pedido, de busca de Deus. Hoje, contemplando-os pela primeira leitura no livro de Gênesis, capítulo 18, versículos 20 ao 32, onde começa que naqueles dias o Senhor disse a Abraão: o clamor contra Sodoma e Gomorra cresceu e agravou-se muito o seu pecado. Vou descer para verificar se as suas obras correspondem ou não ao clamor que chegou até mim. Então, aonde vamos ver ali Abraão vai realmente exterminar o justo com o ímpio? Longe de ti agir assim, fazendo morrer o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, ó juiz de toda a terra, não faria justiça?
E o Senhor respondeu: se ao encontrasse em Sodoma 50 justos, pouparia por causa deles a cidade inteira. Então Abraão, que eu digo no modo meio testando Deus, meio ousadia, né? O Senhor responde, Abraão prosseguiu dizendo: estou sendo atrevido em falar. Olha, ele ainda reconhece. Ah, meu Senhor, que eu sou pó e cinza. Se dos 50 justos faltasse 5, destruiria por causa dos 5 a cidade inteira? E o Senhor respondeu: não destruiria se ali achasse 45 justos. Então, de novo, agora com 40, Abraão fala com o Senhor: não destruiria se ali achasse 40. E daí novamente, Abraão novamente: não se irrite ao meu Senhor se ainda fala. Ai, o Senhor já devia estar estressado, mas meu filho, para de encher o saco. E se houvesse apenas 30 justos, também não faria nenhum mal. Já me atrevi a falar a meu Senhor, e se houver 20 justos, não a iria destruir por causa dos 20. E Abraão novamente: que o meu Senhor não se irrite se eu falar só mais uma vez. E se houvesse apenas 10? E o Senhor respondeu: por causa dos 10, não a destruirias. Gente, às vezes somos nós como Abraão, testando a paciência de Deus. Nós, ali como dito, o Senhor que vem salvar. Uma cidade inteira, vamos ali, não se tem um número exato, mas vamos supor ali que tinha 1000 pessoas na cidade. E só 10 destes eram justos. O resto era tudo um bando de pecador. Tudo um bando de sem vergonha. E o Senhor disse que por causa deles não destruiria a cidade. Caríssimos, hoje Dia Mundial dos Avós, mas sempre avós, para que se tenha um avô, uma avó, tem que ser formada uma família, né, marido e mulher, e estes têm que formar filhos, e destes encontrar uma nova família para novos filhos, e assim se nascem os netos. Então, em uma família, às vezes são tão poucos os que rezam, são tão poucos os que buscam a Deus. Mas o Senhor não destruiria uma família por causa que só 1 ou 2 rezam. Tanto o Senhor está sempre ao nosso ouvido, está sempre ali ao nosso cuidado. Mesmo que muitas vezes nos parecemos chatos ao pedir: Senhor, salva-nos, Senhor, ajuda-nos. Eu vou continuar e logo a gente retorna. No Salmo 137, 138, variando, né? Vamos ter a antífona. Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. O Senhor de coração eu vos dou graça, porque ouvistes a palavra dos meus lábios. E ainda seguindo, no Evangelho, Jesus vai dizer, os discípulos vão perguntar ao Senhor: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou aos seus discípulos. Jesus acrescentando, depois de dizer: quando rezar, dizeis: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos a cada dia o pão de que precisamos e perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos todos os nossos devedores, e não deixeis cair em tentação. E Jesus acrescentou: se for procurar um amigo à meia-noite e disser: amigo, empresta-me 3 pão, porque um amigo meu chegou de viagem, e nada tenho para lhe oferecer, não me incomodes,
e assim dizer o teu amigo de dentro da casa fechada e trancada. Eu vos declaro, mesmo que o outro não se levante para dá-los porque é seu amigo, vai levantar, se ao menos por causa da impertinência dele, ele dará quanto for necessário. Portanto, eu vos digo, pedi e recebeis, procurais e encontrareis, batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Ora, se vós sois mau, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do céu dará o Espírito Santo aos que pedirem. E na segunda leitura, vamos escutar o seguinte: com Cristo fostes sepultados no batismo, com ele também fostes ressuscitado. Ora, vós estáis mortos por causa dos vossos pecados, e vossos corpos não tinham recebido a circuncisão. Até que Deus vos trouxe para a vida, junto com Cristo, e a todos nós perdoou os pecados. Existia contra nós uma grande conta a ser paga, mas ele a cancelou, apesar das obrigações legais, e a eliminou, pregando-a na cruz. Caríssimos, a primeira leitura nos disse esta pertinência de Abraão ao falar ao Senhor e perguntar se houvesse 50, se houvesse 45, 20, 30, 10, o Senhor ainda salvaria? Caríssimos, Deus entregou o seu Filho amado, pela salvação de todos nós. A segunda leitura é muito específica ao dizer que entregou Cristo na cruz para pagar a nossa conta, para perdoar os nossos pecados. E cabe a nós, mesmo que isso pareça irritante, rezar e pedir: Senhor, salva-nos, Senhor, cura-nos, Senhor, guia-nos. Somos nós a convidados, mesmo que pareça que o Senhor não escute nós, pareça que o Senhor não está conosco, a rezar, porque o Senhor está a todo momento e a todo tempo conosco. Pedis e pedis e pedis e pedis, porque como dito, pedi e recebereis, procurai e encontrareis, bateis e vos será aberto. Pois quem pede recebe, quem procura encontrará, e para quem bate se abrirá. O amor de Deus é tão grande por nós, e muitas vezes nós nos sentimos com medo que Deus se irritará com o tanto de nossos pedidos. E vemos ali na presença de Abraão o tanto de vezes que ele incomodou. Eu, ao ler esta leitura, me irritava ao ver a insistência de Abraão. Mas é um ensinamento para nós que, mesmo que pareça que Deus se irrite com nossos pedidos, ele não se irrita. Ele é um Pai misericordioso. Ele é alguém que está sempre ali, pronto para nos receber. Só basta nós pedirmos. E como dito, pedi e recebereis. Procurais e encontrareis. O Pai do céu vos dará o Espírito Santo aos que pedirem. Então cabe a nós, com a impertinência, com a insistência de Abraão, lutarmos sempre mais, pedindo a Deus que escute nossos clamores. E como dito no Salmo, naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Porque Deus já entregou a nós seu Filho amado. Entregou ele para a remissão de nossos pecados. Entregou ele para pagar a conta que nós tínhamos. Então, caríssimos, não tenhamos medo de pedir a Deus: Senhor, nos ajuda. Porque sabeis, pedis e recebereis. Rezai, batei. Busca o Senhor. Cabe a nós sempre mais rezarmos.
rezar pela nossa santificação, rezar pela santificação da igreja, pelo povo de Deus, pela conversão, pela remissão dos pecados, pelas intercessões, pelos santos. Rezar pela nossa santificação, rezar por um mundo de mais paz, mais amor. Cabe a nós, na insistência, a rezarmos, pedindo a Deus: Senhor, ajuda-nos. Ali Abraão pergunta se mesmo fosse por causa de um. Por causa de 10 ali, ele disse, né? Mas poderia ser um. É só tirar o zero, né? Então, Senhor, ajuda-nos. Sabemos que Deus está ali e que Ele cuida de cada um de nós. Mesmo que muitas vezes nós não mereçamos, Deus está ali cuidando de nós. Então, caríssimos, cabe sempre mais, sempre a nós, rezarmos, pedindo incessantemente. Mesmo que isso pareça que irrite a Deus. Porque não irrita, mas que parece. Sempre pedirmos mais e mais. Senhor, salva-nos. Senhor, santifica-nos. Cuida de nós. Cura-nos. Cabe a nós sempre entregarmos as nossas orações. Eu sempre dou uma volta, porque é necessário que isso fixe na nossa cabeça. Como dito, como Abraão, possamos ali ser insistentes, pedindo ao Senhor que nos salva. Pedindo, e como dito sempre ali no Evangelho, pedis e recebereis, procurai e encontrareis. Batei e vos será aberto. Pois quem pede, recebe, quem procura, encontra, e para quem bate, se abrirá. Esta parábola do amigo, daquele que busca o amigo no meio da noite, e que, como dito, pela sua insistência, vos receberá, vos acolherá e vos entregará o que é necessário. Só que saibamos nós, e sempre mais em nossas orações: Senhor, eu peço que nos cura, mas que seja feita a vossa vontade. Quando formos rezarmos por um irmão que às vezes está em um processo de recuperação de cirurgia, vai fazer uma cirurgia, às vezes está ali no hospital, peçamos a cura dele, peçamos a conversão dele, a santificação dele, mas sempre mais que seja feita a vontade de Deus. Ao rezarmos, eu muitas vezes ao rezar por alguém que necessita, peço: Senhor, cura ele, mas se for da vossa vontade, que possa acolhê-lo no céu. Senhor, eu não sei a vossa vontade. Eu, no meu íntimo, peço que ele permaneça no meio de nós. Mas se for da vossa vontade, que ele possa ser acolhido no céu. E que nós aqui na terra possamos ser confortados. Caríssimos, é sempre mais rezamos, para que nós peçamos, para que nós rezemos, oremos. Peçamos ao Pai que Ele nos atende. E como dito, a música Alô Meu Deus, não nos cansamos de nos levantar, mas sempre mais se levantando com a graça de Deus. Podemos cair por causa de nossas fraquezas, mas saibamos que Deus está ali sempre pronto para nos receber. Eu vou ler a reflexão que está escrito aqui, né? O diálogo narrado na primeira leitura põe em evidência não apenas a pessoa da fé que ousa negociar com Deus, mas também o poder da oração e a confiança no Senhor, na insistência de Abraão em interrogar sobre a justiça divina. Vemos que rezar envolve sondar o projeto de Deus, que deseja uma sociedade justa e fraterna. No Evangelho, os discípulos de Jesus o veem em oração e percebem o vínculo de amor que ele tem com o Pai. E lhe pedem: ensina-nos a rezar. Ó Senhor, não oferece uma técnica, mas ensina como entrar em relacionamento com o Pai. A parábola por ele contada esclarece que a força da oração
está na confiança total de quem pede. Procuramos em Deus, às vezes, alguém que simplesmente satisfaça os nossos desejos, mas Ele quer que descubramos a necessidade de nos sentirmos filhos e filhas. Como Pai, ouve-nos para que não demos ouvidos a nossos medos, mas nos abramos ao dom do Espírito Santo, a fim de aprender a viver uma fé dispostas a aceitar, que também haja questões sem respostas. Deus é Pai e não fica surdo às nossas palavras. E de fato, pelo batismo, como mostra a segunda leitura, entramos numa relação de proximidade com Deus e de acolhimento no seu amor gratuito, manifestado na doação de Jesus. Assim, em Cristo, renovados continuamente a esperança desse amor, e encontramos a vida em plenitude, sem que seja necessária a observância de regras, normas e proibições para ter acesso à salvação. Então, peçamos sempre mais que a vontade de Deus que seja feita e que nunca cansamos de rezar. Sempre mais pedindo pela nossa santificação e salvação. E sempre mais para que seja feita a vontade de Deus. E saibamos que Deus está ali disposto, porque Ele entregou o Cristo por nós. Então, neste dia especial dos avós, rezemos sempre mais para que Deus possa protegê-los, porque eles são exemplos de fé e de amor. Rezemos sempre mais pela santificação das famílias, para que todos os avós todos os vô e as vó, né, os avós e os idosos possam ser ali exemplos de fé, que possam ensinar às futuras gerações o exemplo de seguir a Cristo. E lembrando que no próximo mês de agosto, é o mês das missões. E iniciamos o mês de agosto, no dia 3, né, rezando pelo ministério ordenado, tá? Então, geralmente pelos padres, pelos sacerdotes, né, pelos bispos, diáconos, todos os religiosos, em principal pelo padre, que de um padre se torna um bispo, né? Então, rezemos por a vocação presbiterial, sacerdotal, pelo padre. No próximo domingo, dia 3, tá? Mas, Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós, que a você, que ao Senhor e a Senhora, que é a avó ou que é a avô, possa recair sobre vós em especial as bênçãos de Deus. Mas que também a nós, jovens, aqueles que são o futuro, aqueles que às vezes em um futuro serão pais e mães, que serão avós e avós, e aqueles que serão bisas, e assim por diante. Rezando sempre mais para que possamos crescer sempre mais na fé e no amor de Cristo. Que possa recair sobre nós pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de Santa Ana, de São Joaquim, avós de Jesus, possa recair sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que possamos permanecer em paz e que o Senhor esteja sempre no meio de cada um de nós. Temos graças a Deus. E até o nosso próximo vídeo da reflexão da Palavra de Deus. E sempre pedindo a você que deixe o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com quem necessita da Palavra de Deus. E que saibamos mais, sempre mais, pedirmos, Senhor, salva-nos, Senhor, santifica-nos.